Oi gente, aqui é a Ju do Nemetons Livros. Hoje nós vamos falar sobre o livro A Zona Morta, do Stephen King. Nesse livro, então, nós vamos conhecer a história do John Smith. O autor, logo no início, começa nos contando de uma queda que o John teve quando tinha 6 anos de idade, enquanto patinava no gelo. Nessa queda, então, o John bateu a cabeça, e desde essa época ele já sentiu que alguma coisa mudou nele. Ele começou a ter certas espécies de premonições, mas coisas leves, assim, tipo saber qual música ia tocar a seguir no rádio. Algumas premonições bem bobas, assim, sobre coisas do cotidiano. Então depois o autor nos leva para o futuro, onde o John já está morando sozinho, né, longe dos pais, e ele é professor na cidade de Clive Mills, na Universidade de Clive Mills. Então ele tem essa amiga que é uma espécie de namorada, eles estão começando uma relação, ele e a Sarah, e eles resolvem ir a um parque de diversão que está tendo ali na cidade. Chegando lá nesse parque de diversão, eles se deparam com a Roda da Fortuna. E aí o John volta a ter aquela espécie de premonição e resolve arriscar jogar ali naquela roda. O que acontece é que ele começa a ganhar todos os lances que ele faz, e junto a um aglomerado de pessoas ali na volta, né, espantados com a situação. A Sarah também fica bem chocada que o John tá acertando tudo. Enfim, eles continuam jogando ali no parque. E depois de um tempo eles resolvem ir embora porque a Sarah tá passando mal. Ela acredita que comeu alguma coisa estragada. Enfim, eles resolvem voltar pro apartamento dela. O John, a princípio, tinha combinado de passar a noite com a Sarah no apartamento dela. Mas, como ela não estava se sentindo bem, ela disse que preferia que ele deixasse para outro dia, que fosse para casa dele. Então ele acaba chamando um táxi para ir para casa. Só que no meio da viagem de táxi ele acaba sofrendo um acidente muito grave. O taxista morre na hora e o John então acaba entrando em coma. Então esse processo de coma do John vai durar em torno de 4 anos na história. Enquanto isso a gente acompanha o que aconteceu com a Sarah nesse meio tempo, o que aconteceu com os pais do John, né? E a gente também vai sendo introduzido a outros personagens dentro da história. A gente vai conhecer o personagem mais odioso da história toda, que é o Greg Stilson, né? É um cara completamente louco, assim, ele tem uns espasmos de loucura que ele tem que ser cruel com as outras pessoas que estão próximas dele. E logo de cara, na primeira cena dele, ele faz uma coisa, gente do céu. Que raiva que dá desse homem, não dá de entrar no livro e esganar ele, porque ele faz uma coisa odiosa, assim, que eu não vou contar pra vocês, muito horrível. Então você já vê que ele não é uma pessoa bem certa da cabeça, que é uma pessoa desequilibrada. Só tem um detalhe, esse mesmo Greg Stilson tá pensando em se candidatar a um cargo público, quem sabe até de presidência. Enfim, ao longo da história vamos sabendo coisas sobre o Greg Stilson e vamos voltando à parte do coma do John e como a família e como tá reagindo e como tá sendo a recuperação dele. A mãe dele é uma crente fervorosa, assim, que acredita que Deus tem um plano pra ele, que ele vai voltar. E o pai dele já tá mais conformado, assim, até desejando que ele morra, porque é muito sofrimento, né? Ele vê o filho ali como um vegetal, assim, na cama de hospital, definhando. A Sarah constitui uma família, porque passa os anos, ninguém tem esperança que o John vá voltar. Só que já tá na sinopse do livro, não é spoiler, tá? Que ele vai acordar do coma. Tá aqui atrás da capa, inclusive. Então, logo que ele acorda do coma, ele percebe que algo mudou. Aquele poder que ele tinha no início, aquelas pequenas premonições, voltou agora com força total, assim, tá muito mais forte. Se ele encosta numa pessoa, ele sabe o que a pessoa tá pensando, ele sabe coisas da vida da pessoa, coisas do futuro da pessoa e do passado. É um negócio muito doido. Só que enquanto ele tá ali no hospital, que ele ainda tá acordando, tá tentando entender tudo o que aconteceu com ele não vê quão grande isso é e acaba revelando coisas. Tipo, ele encosta no médico, revela uma coisa importante sobre a vida do médico. Depois tem uma situação ali com a fisioterapeuta, que ele tem uma premonição sobre ela muito forte, de algo que está acontecendo no momento. E essa coisa se confirma realmente. Então a imprensa cai em cima, né? A imprensa vai pra frente do hospital, quer entrevistar ele a todo custo, né? E a partir daí, a vida do John vira um inferno. Não bastasse ele estar nesse processo de recuperação de coma, de descobrir que ele perdeu 4 anos da vida dele, tudo que mudou do corpo dele, né? Está se recuperando. Ele ainda vai ter que lidar com essa situação de ter imprensa atrás dele. Pessoas começam
a mandar objetos pra ele. Ai, por exemplo, essa luva era do meu filho que morreu, eu quero saber o que aconteceu com ele. Ah, eu quero saber onde está o meu pai. E mandava objetos assim da pessoa para que o John gostasse e fizesse a premonição. O John não gosta nada disso e ele simplesmente começa a devolver os objetos para as pessoas, né? Aí vem revistas querendo convidar ele para trabalhar, para fazer premonições. Como ele se recusa, a imprensa começa a difamar ele. Dizer que ele é um charlatão, que ele inventou as coisas para ganhar uma fama. Enfim, na imprensa, gente. Tem a imprensa boa, tem o lado bom, mas infelizmente tem o lado ruim da mídia, né? A gente sabe como é que é. No meio da história, a gente também vai ter a inserção de um outro personagem que é conhecido como Matador. A princípio, a gente não sabe o nome dele, conhece apenas como Matador. Que é um personagem que teve uma infância bem conturbada, assim, com uma mãe muito conservadora. Tudo que era relacionado a sexo e a mulheres era coisa do demônio, que ia fazer mal pra ele. E isso acaba influenciando no adulto que ele se torna, né? Um matador. Ele violenta mulheres, estupra mulheres e depois mata elas. Mulheres de várias partes da cidade, assim. Inclusive uma criancinha, durante o livro. Enfim, é um personagem bem pesado que depois, no decorrer da história, a gente vai acabar descobrindo quem é também e o porquê dele ter cometido esses crimes todos. Né? Não que alguma coisa justifique, enfim. A história do John é contada pra gente de uma forma que a gente se apega a ele de um jeito assim, que nossa, é o jeito do King, né? Não adianta a descrição que o King dá das cenas do personagem, a evolução do personagem durante a história é muito grande, assim, a gente se sente parte da história, sabe? A gente se sente um pouco amiga do personagem. O John Smith é um personagem incrível, eu adorei, simplesmente amei esse livro, amei essa história, amei conhecer ele. Gostei muito do desfecho da história, apesar que não é um conto de fadas, né? Mas sendo Stephen King é uma coisa que a gente já pode se esperar, mas foi um desfecho que eu gostei bastante. O John tá o tempo todo na história tentando fugir, tentando ignorar o dom dele. Só que chega um ponto que ele não consegue, as coisas simplesmente vêm pra ele, ele não pode encostar em alguém e não sentir nada. Então ele começa a pensar, poxa, tem que fazer alguma coisa com esse dom que me foi dado, né? Tem que usar ele de alguma forma. Eu não posso ver uma coisa ruim acontecendo ou estando pra acontecer e não tomar nenhuma atitude, sabe? Ele começa a questionar as atitudes dele, começa a tentar interferir nas visões que ele tem do futuro, né? Que são coisas bem desastrosas, assim. E chega um ponto da história que ele fica se questionando o que fazer agora. Aí ele até nos deixa uma pergunta aqui que eu selecionei. Eu sou a louca da Segunda Guerra, né? Ele deixa o questionamento. Se você pudesse pular em uma máquina do tempo e voltar a 1932, sabendo tudo o que aconteceu, né? Você mataria o Hitler? Aí ele faz essa questão para outros personagens dentro da história, para ele poder ter uma decisão do que fazer, sabe? Para impedir essa desgraça que tá para acontecer. Claro que não é o Hitler, mas é uma pessoa com traços bem parecidos, assim, de crueldade. Então, assim, o que dizer, né? King é o mestre, cada livro que eu leio dele eu passo a gostar mais da escrita dele. Com a Zona Morta não foi diferente, eu amei demais essa leitura, fluiu muito bem, me fez muito bem nas minhas leituras, eu estava saindo de uma ressaca, assim, um mês que eu tinha lido muito pouca coisa e o King me salvou, como sempre. Recomendo demais a leitura desse livro, quem já leu, deixa aí nos comentários o que achou, né, dessa opinião. Se eu dei algum spoiler sem querer, me desculpe, mas eu falei tudo que eu achava essencial para a história. E eu acho que sabendo isso, então vai tirar o brilho dela quando vocês forem ler. Recomendo demais, gente. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra me ajudar, compartilha com seus amigos que gostam de livros, se gostam do King, ou que tem uma paixão especial por algum livro específico, né, pra gente conversar. E se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito pra receber os novos vídeos que eu for postando aqui. Tchau!